Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou Mônica Camolese, jornalista, e estamos aqui para mais um podcast do HFC Saúde para levar informação sobre saúde, sobre bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre mamoplastia. Você já ouviu falar? Sabe para quem é indicado? Quando é indicado? Por isso, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Rafael Sakai, ele que é cirurgião plástico. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui com você. E olha, vamos tentar entender um pouquinho, né? O que é a mamoplastia, né? Quando que ela é indicada? Primeiro, o que é essa cirurgia, doutor? É uma cirurgia específica da cirurgia plástica. Ela é muito realizada para conforto da mulher. Então, toda cirurgia que envolve as mamas é chamada de mamoplastia, podendo ser de aumento, de redução, de suspensão das mamas, tanto estética como reparadora. Ah, então tanto para diminuir quanto para aumentar, tudo é uma mamoplastia. Isso, exato. Porque às vezes tem essa dúvida mesmo, né? São cirurgias desde mais simples, como a simples colocação de uma prótese, como uma reconstrução de mama após câncer. Também entra como mamoplastia. Mamoplastia. Agora, desses tipos todos, qual tem sido mais comum, né? Mais procurado? Certo. Na nossa prática, o mais comum é a cirurgia estética das mamas, ou seja, o aumento mamário, e geralmente utilizando prótese. Hoje a gente pode fazer aumento também com os próprios tecidos da mama, colocando gordura nas mamas. Mas o desejo da mulher é sempre ter uma mama mais redondinha, mais firme, e por isso coloca-se prótese. Ah, então explica isso aí pra gente. Então, pode ser a gordura? Como é que funciona isso? Exato. Isso pro aumento, né? Ou para simetrização. Tá. Muitas vezes a paciente tem alguma assimetria nas mamas ou alguma deficiência pontual de volume mamário. E com isso a gente consegue, com a própria gordura da paciente, colocar em determinadas áreas para melhorar ainda mais o resultado. E essa gordura é retirada de algum outro lugar? Exato. Geralmente a gente faz lipoaspiração associado à cirurgia, então pode ser dos braços, das costas, do abdômen, e essa gordura ela vai se integrar na mama, sempre perde uma pequena quantidade, mas ela se integra na mama e fica como se fosse a gordura da própria paciente. E aí, enquanto a gente está falando isso, qual que é a diferença, né? Por exemplo, entre a prótese de silicone e essa, assim, a questão de durabilidade também? Certo. Não, o aumento mamário, ele é às custas da prótese mamária, né? A prótese de silicone. A gordura, a gente busca um resultado mais natural. Então, quando a gente quer um resultado com um polo superior da mama mais firme, mais redondo, mais convexo, a gente procura a prótese. Mas se a paciente quer uma mama mais natural ou ela não pode usar prótese e quer aumentar a mama, aí pode-se utilizar a gordura. Doutor, quando não pode se utilizar a prótese? Isso é um tema muito polêmico, né? Hoje, realmente não se deve usar prótese quem tem doenças reumatológicas. Tá. Então, é uma contraindicação formal, porque a prótese causa um processo inflamatório e isso pode agravar os sintomas dessa paciente. Então, artrite reumatoide, lúpus, são pacientes que devem evitar. Aproveitando, já que o doutor Rafael está aqui, há muita dúvida também na questão da amamentação quando se tem prótese de silicone, né? Certo. Mulheres, às vezes, têm medo até de colocar, porque futuramente querem ser mães. Tem alguma intercorrência aí ou não? A simples colocação de prótese não interfere em nada na amamentação. Então, a prótese, hoje a técnica mais consagrada é atrás do músculo peitoral, ou seja, distante da glândula mamária, não altera a fisiologia da amamentação. Mas muitas pacientes têm as mamas caídas, flácidas, que necessitam esse remodelamento. Então, é o trauma do remodelamento mamário que prejudica a amamentação. Se a paciente tem mamas caídas e deseja amamentar, é melhor primeiro realizar esse sonho da mulher de amamentar para depois fazer a mamoplastia. Ah, então fica aí a dica já, né? E a orientação. Isso. Agora vamos falar da redução, doutor. A gente sempre fala, né, de prótese de silicone, né? As mulheres que sonham em ter um peito bonito, mas tem também as mulheres que têm o peito grande. Mas nós temos também as mulheres que têm o peito maior, grande muitas vezes, que acaba gerando um desconforto, a questão até de vergonha. Não só isso, mas questão, às vezes, muitas vezes, de dores nas costas, por ser muito pesado. Explica um pouco pra gente, né, dessa indicação também de cirurgia para redução, no caso Exato. do tamanho. A redução, a gente pensa mais no conforto da paciente. Então, a redução mamária para as pacientes que sofrem muito com peso, aquela umidade embaixo da mama, desconforto de
procurar um vestuário adequado, o sofrimento do peso de realizar exercícios físicos. Então, a gente reduz o volume mamário para uma mama de volume menor, geralmente pequeno, para que tenha uma durabilidade maior. Então, o objetivo é o conforto da paciente. É lógico que, geralmente, mamas muito grandes também são esteticamente piores. Então, além do conforto, ela vai ganhar em beleza. Entendi. E hoje, doutor, tem sido muito procurado essa questão também da redução, que a gente sabe que a prótese de silicone, né, muitas mulheres já buscam por isso. Mas e na redução? Geralmente são as pessoas que já sofreram muito durante a vida, né? Então, pessoas mais velhas, que já estão um pouco acima do peso e querem esse conforto maior. Mas uma técnica muito nova hoje é a redução com prótese. Então, por vezes, a gente retira 1 quilo de cada mama e coloca uma prótese de 300 ml, 350. Ou seja, a gente está mudando a estrutura mamária e o formato para ter uma mama mais redonda, mesmo a paciente tendo uma mama muito grande. Entendi. Mas não necessariamente toda vez que se faz uma redução é necessário colocar uma prótese. Não, de jeito nenhum. A colocação da prótese é o formato da mama. Se ela quer uma mama mais redonda, é prótese. Se ela quer uma mama de formato de gota, mais natural, aí é sem prótese. E hoje em dia, qual tem sido a preferência? Meu público gosta bastante de mamas mais arredondadas, seja, com prótese. Com prótese. E a durabilidade, doutor, até da prótese é dura? Tem que ficar trocando? Como é que é? A gente nunca consegue prever, né? Segundo o fabricante, não tem uma data para a troca. Entretanto, eu sempre explico para o paciente que é como um carro. Um carro pode durar 1 ano, como 50 anos. E aí, o acompanhamento que vai indicar se necessita ou não a troca de prótese. Entendi. Então, vai depender de paciente para paciente. E, por incrível que pareça, a principal causa de troca de prótese não é complicação, é estética. Então, a paciente quer remodelar novamente a mama, trocar... Ou aumentar um pouquinho mais. Ou aumentar um pouquinho mais. E aí, vai fazer a cirurgia das mamas e já aproveita e troca as próteses. Entendi. Agora, a questão de doença, doutora, até a questão de câncer de mama também. Tem esse mito ainda, né? Que pode desenvolver, que é perigoso, doutor. Eu gostaria de a gente falar um pouquinho disso também. Muito legal. Estudos atuais provam exatamente o contrário. A prótese de mama diminui a incidência de câncer do tecido glandular mamário. Então, a própria resposta inflamatória local serve como uma vigilância contra o câncer. Olha. Então, as pacientes que têm câncer de mama também... As pacientes que têm prótese de mama têm uma tendência menor de ter câncer de mama. Apesar de que a própria prótese pode levar a algumas doenças, mas a prevalência do câncer de mama é muito maior. Então, a prevenção do efeito de ter prótese é maior do que as contraindicações de colocar a prótese. Muito bom. É para isso o HFC Cast, para a gente poder trazer essa informação, trazer orientação. E, doutor, vamos falar um pouquinho de tecnologia. A gente acabou de citar em um estudo, né? Muito importante. Isso. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Porque antigamente a gente pensava na cirurgia, né? Era tão difícil. Mas hoje a tecnologia tem avançado tanto, cada vez minimamente invasivas. Conte um pouco para a gente o que nós temos de novidade. Na cirurgia mamária, é uma cirurgia muito artesanal, né? Então, às vezes a gente fica 5, 7 horas modelando aquela mama. Então, é um trabalho muito manual mesmo. É um artista. Não basta ser doutor. Tem que ter uma visão estética importante. Mas, ainda assim, a tecnologia é importante. Então, as próteses, elas são mais resistentes, elas causam menos reação inflamatória local. A gente utiliza, por exemplo, um funil para colocação, introdução da prótese, que agride menos os tecidos, leva menos contaminação. A gente usa materiais de coagulação mais precisos, também menos inflamação na cirurgia. A recuperação hoje é muito mais ativa. O paciente, no mesmo dia da cirurgia, já anda, já faz movimento com os braços, já pode ter sua higiene por si só. Então, esse conhecimento foi muito importante e essa atualização nos últimos anos também foi grande. Então, essa recuperação tem sido cada vez mais rápida. Sim. Lógico que a gente fala de acordo com a profissão da paciente, mas muitas vezes os pacientes já cuidam dos filhos com 3 a 5 dias, já vão para a academia com menos de 1 mês, né? Lógico que a gente limita alguns movimentos, mas esse tempo parado hoje é muito menor do que antigamente.
Uma outra curiosidade é sobre a questão de cicatrizes, né, doutor? Se fica tanto para redução quanto para quem vai colocar a prótese de silicone, cicatrizes estão cada vez menores, né, para que as pessoas não vejam, né? A mulher também não fica vendo, né, a cicatriz. Como é que tá isso? A gente tem até trabalho sobre esse assunto, né? Hoje a gente já tem uma convicção que o formato da mama é muito mais importante do que a cicatriz. Então, se necessário ter cicatrizes para um formato ideal, é melhor. A qualidade da cicatriz evoluiu muito, né? Então, a gente tem fios hoje que são absorvíveis, fios que garantem um tempo ideal de cicatrização, cola cirúrgica, fitas que a gente chama de taping, que melhoram a qualidade da cicatriz, e também a própria técnica operatória, né? Então, imaginem que quanto mais suave, menos trauma naquela pele, melhora a qualidade de cicatriz. E na mama tem uma curiosidade muito interessante, que tem a areola, né? Então, esse contraste de cor entre a areola e a pele gera uma cicatriz camuflada naquele local. Às vezes tem a cicatriz na vertical da mama, também é uma pele mais fina, que a cicatriz é muito boa. A colocação de uma cicatriz no sulco mamário, que é uma área camuflada, numa área escura. Que é mais embaixo? Mais embaixo da mama. Ou seja, as cicatrizes é difícil incomodar a paciente, tá bom? Então, eu acho que uma dica é sempre assim, não tenham medo da cicatriz. Mesmo com a cicatriz, a mama vai ter um resultado mais bonito e você vai gostar. Doutor, as mulheres que podem estar nos acompanhando, às vezes é um sonho, né? De colocar uma prótese, ou de fazer a redução, ou de fazer, né? De levantar, enfim. A gente sabe que são várias as causas, várias as pessoas que gostariam de passar por uma cirurgia desse jeito. Todos podem fazer, doutor? Qual que é a limitação, né, de idade ou de alguma doença que não possa passar por um tipo de cirurgia como essa? A gente sempre faz uma avaliação criteriosa com o anestesista, com todos os exames, e estando em boa saúde, pode realizar, independente da idade. Muitas vezes a gente tem que operar pacientes adolescentes, porque tem mamas desproporcionais, aquelas mamas que inviabilizam uma vida social, então mamas gigantes, então tem que ser operada. Existem malformações mamárias, o paciente não tem vergonha de ir para o clube, de colocar um biquíni porque tem malformações mamárias. Isso às vezes até desde nascença. Desde a adolescência. Entendi. Né? Então, porventura, a cirurgia plástica tem esse caráter reparador. E não só reparador da estrutura mama, mas sim psicologicamente. Então, isso é muito benéfico para essas pacientes. Doutor, esse é um ponto importante que eu gostaria de trazer aqui, sobre que muitas pessoas pensam só na questão estética, né? Não que não seja a questão estética também, mas a estética, ela leva para várias outras consequências, né? O psicológico, as dores, né? Como a gente pode dizer quando tem a mama muito grande, né? As dores nas costas. Gostaria que o doutor também explicasse um pouco disso, até para acabar um pouco, né? Desmistificar um pouco sobre esse assunto. É incrível como a autoestima é importante para a saúde, né? Então, primeiro, o paciente que quer operar as mamas, ele tem que estar magro, né? Esse é o ideal. Porque, naturalmente, depois que emagrecer, as mamas vão ficar flácidas novamente. Então, operando magra, o resultado é muito mais duradouro. Ou seja, para operar, a gente já incentiva a saúde. Exercícios físicos regulares, alimentação adequada, a gente tem nutricionista para acompanhar esses pacientes para atingir um peso ideal para a cirurgia. Realizou a cirurgia, essa paciente vai ter autoestima renovada. Então, ela vai para a academia cada vez mais, usa um biquíni, um decote, e com isso, vai se alimentar melhor. Então, cria um ciclo... Que é manter, né? Manter essa beleza e essa saúde. Então, cria esse ciclo vicioso do bem, né? Então, bem-estar, beleza e saúde estão interligadas. E, doutor, como é que é para o doutor, né? Poder acompanhar muitas vezes a mulher que chega ali, né? Às vezes até com depressão, por essa falta de autoestima em que está vivendo, né? Porque a gente fala, às vezes isso está comprometendo muito o bem-estar dessa mulher, né? E poder acompanhar, doutor, fazer a cirurgia, ver ela, né, renovada, transformada, né? Até com a autoestima lá em cima. É muito gratificante, né? Então, por vezes a gente opera filha, mãe, avó, ou seja, todo mundo entrando nesse clima de autoestima renovada, né? Eu diria que a principal contraindicação, eu esqueci de responder antes, para uma cirurgia mamária é talvez a falsa percepção de beleza. Isso é muito interessante. Então, não é uma condição clínica que não deva operar, mas uma condição psicológica. Esse é o nosso maior problema. Então, um paciente que
sonha com um corpo perfeito ou não tem noção da realidade estrutural dela, essa paciente ela vai ficar insatisfeita. Então, reconhecer isso na paciente é muito importante para a cirurgia. Ter essa sensibilidade, esse olhar humano mesmo, né, para cada paciente. Exato. E, por vezes, temos que dizer não para a paciente, quando temos convicção que essa paciente não vai ficar feliz, né? Então, às vezes, ela quer operar muito acima do peso, ela vai ter uma mama pequena e vai evidenciar um abdômen muito grande. Então, assim, a gente tem que saber também triar muito bem, sempre em prol da paciente. Às vezes está colocando toda a expectativa ali na cirurgia mamária e, na verdade, Exato. não é só isso, Exato. né? Às vezes é uma condição com o esposo ou uma condição de saúde mesmo, de obesidade, e que não dá para colocar tudo na conta das mamas, né? E, doutor Rafael, vem crescendo o número de cirurgias como essas? Com certeza, né? Teve uma fase de preconceito com as próteses, que foi realizado muito explante, tá? Então, explante é aquela paciente que tem prótese, mas chega numa fase da vida que não quer ter mais prótese. E aí tira. E aí também entra aquela enxertia de gordura para aumentar as mamas. Mas hoje voltou-se a aumentar o número crescente da mamoplastia com prótese também, tá? Então, diria que mais de 70% das cirurgias é utilizando prótese, e 30% seria sem prótese, redução ou suspensão das mamas sem prótese. E, doutor, geralmente quando se faz essa retirada, a mulher quer retirar a prótese, né? Ela precisa fazer esse enchimento com essa gordura ou não necessariamente volta ao que era antes? Explica pra gente. Depende da proporcionalidade corporal, né? Então, a gente avalia muito a proporção entre corpo, ombro, cintura, quadril, projeção de mamas, projeção de glúteos. Se ela tem um volume suficiente para ter uma mama proporcional sem as próteses, não é necessário colocar a gordura. O próprio tecido remanescente das mamas é suficiente para montar uma nova mama. Mas se ela tem uma mama muito pequena, desproporcional ao corpo, a gente pode aumentar também com esse tecido, né? Outra dúvida que chegou para a gente é sobre as mulheres que passaram pelo câncer de mama, que tiveram a retirada total do seio. Para essa reconstrução, como é que é feito, doutor? Também tem vários métodos, né? São diversas técnicas de reconstrução mamária. A gente pode utilizar, por curiosidade, o músculo e a pele das costas, trazer aqui para frente. É uma cirurgia chamada de uso do músculo grande dorsal. A gente pode utilizar a pele e a gordura do abdômen para trazer para as mamas. A gente pode, como eu falei, colocar a própria gordura como um enxerto de gordura. Pode colocar um expansor, que é uma bexiga murcha que vai enchendo para esticar essa pele, para colocar depois uma prótese. Então, cada caso é um caso, né? A gente avalia com bastante atenção para ver a melhor indicação. Então, há essa possibilidade aí, independente, inclusive, da idade, doutor? Sim, sim. O que importa é a saúde, não importa a idade. Porque toda vez que a gente faz matéria, a gente conversa com as mulheres, né? Se fala muito em autoestima, primeiro por conta de cabelo também, né? Da queda durante o tratamento, e depois das mulheres que acabam perdendo totalmente a mama, né? Para essa reconstrução. E quando conseguem fazer, é uma nova vida, né? Com certeza. Uma nova oportunidade. Acho que o sofrimento, só quem realmente tirou as mamas vai ter, né? Então, é difícil a gente julgar, né? Mas, com certeza, essa autoestima se privilegia muito da cirurgia plástica. Doutor Rafael, e quem é o doutor Rafael Sakai? Conte um pouco pra gente, né? Tô sabendo que o doutor é referência, né? Quando se diz em mamoplastia. Bom, eu sou piracicabano, então tenho muito orgulho de operar aqui. Porta, porteira, portão, então. É isso mesmo. Tenho muito orgulho de operar aqui no Francisco de Cana, um hospital que nos recebeu de braço aberto. Minha esposa é minha anestesista aqui no hospital, então a gente está sempre em família, cuidando dos pacientes. E eu venho fazendo essas cirurgias mamárias, inclusive com uma técnica que eu ajudei a desenvolver, e isso teve uma grande aceitação entre os colegas cirurgiões plásticos, né? Então, a gente desenvolveu essa técnica chamada mamoplastia estruturada e a gente realizava de rotina até que muitos cirurgiões quis vir aprender com a gente. Então, a gente tem um curso sobre isso e agradeço ao HFC também, que mais de 100 cirurgiões plásticos até de outros países já vieram aqui aprender essa técnica com a gente. Então, é muito orgulho pra gente. E fala um pouquinho pra gente, então, desse curso. Pois é.
Hoje, com a divulgação em redes sociais, né, muita gente, por incrível que pareça, a cirurgia mamária, apesar de ser mais feita, ela é considerada, entre as cirurgiões plásticas, a cirurgia mais complexa. Porque é contra a gravidade, né? A mama fica pendente, então é uma coisa difícil. E a gente conseguiu resultados muito duradouros e estáveis. E essa satisfação das pacientes fez com que outros cirurgiões quisessem se aprimorar, né? Então, a gente bolou um curso que hoje já está na 16ª edição. Geralmente, são 8 cirurgiões que vêm para cá para aprender. A gente realiza a cirurgia junto e eles voltam, então, com uma bagagem extra para satisfazer as próprias pacientes. E onde o que o doutor poderia citar, assim, de diferencial mesmo, né? Nessa técnica, em tudo que vocês já estão, né? 16ª edição já do curso, colocando aí para compartilhar com outros doutores. Exato. A técnica é uma cirurgia de 5 a 8 horas. Então, a primeira coisa na cirurgia mamária é não ter pressa. Porque são 2 mamas, né? E a mulher, no dia a dia, ela não se olha no espelho. Mas quando realiza a cirurgia, ela fica medindo todos os detalhes. Então, acho que quando volta para o quarto, né? É a primeira coisa, já né? quer se ver no espelho, né? E aí a gente, então, tem toda uma padronização, desde a indicação cirúrgica, medidas de marcação cirúrgica, escolha de prótese, local de colocação da prótese, a retirada do excesso de glândula mamária. Então, assim, são vários passos que, padronizando, a gente consegue, então, uma sequência lógica para um resultado pré-determinado. Entendi. Né? Então, foram anos aperfeiçoando mesmo. Com mesmo. certeza. Toda cirurgia a gente aprimora. Para ir melhorando cada vez mais. Exato. Muito bom, doutor Rafael. Mais algum ponto importante para a gente colocar aqui, doutor? Acho que o doutor trouxe bastante essa questão de muitos mitos que a gente tem quando a gente fala em prótese, né? E até mesmo da redução. Eu acho que muitas pessoas ainda tinham muitas dúvidas, né? Certo. E quando a gente fala em cirurgia mamária, muitos pensam na questão do câncer, mas a grande maioria é só estética, né? Exato. Mas não vê todo por trás dessa estética, toda a bagagem que essa mulher, essa pessoa já vem passando, né? O que eu gosto de deixar como recado sempre é que, assim, a mama tem a função principal dela, que é a amamentação. A partir do momento que você já teve os filhos, não quer mais realizar, ter novos filhos, ou seja, não quer amamentar mais, e está insatisfeita com algum ponto da mama, procure um cirurgião plástico. Essa renovação da autoestima é muito importante para uma saúde global mesmo. Muito bom. Doutor Rafael, quero agradecer a participação aqui no HFC Cash. Muito obrigada. Já fica o convite, tá? Trazer a esposa para participar também, para a gente poder falar um pouquinho, né, de anestesia também. Isso. Diz que é aquele sono bom, né? Para a gente poder trazer mais e mais informações aqui junto ao HFC Saúde. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, doutor. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do HFC Cast, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!